O terceiro pilar da vida abundante, corpo. Capítulo 7, corpo. Corpo, intestino, vontades. Temos um órgão no corpo que comanda nossas emoções. E este órgão não é o cérebro, ou melhor, é o nosso segundo cérebro, o intestino. O cérebro e o intestino estão intimamente ligados desde a fase embrionária, quando você ainda estava na barriga de sua mãe. O cérebro interpreta as mensagens que vêm do intestino como emoções. Você pode perceber isso na prática. Quando estamos ansiosos, estressados ou deprimidos, é comum enfrentarmos problemas como o intestino preso, gastrite ou enjoos. Aliás, quando estamos com prisão de ventre, não dizemos que estamos enfesados? O intestino saudável é essencial para a digestão e absorção de nutrientes, que são fundamentais na produção de neurotransmissores. É no intestino que é produzida a maior parte da serotonina, um neurotransmissor que desempenha papéis importantes, como a regulação do funcionamento intestinal e o impacto indireto no humor e no apetite. Se o intestino não funciona bem, a produção de serotonina pode ser afetada, contribuindo para desequilíbrios que, por sua vez, podem influenciar o comportamento alimentar, como a compulsão alimentar. Os neurotransmissores afetam o seu humor, seu sono, sua disposição e sua concentração. Quando estão em níveis adequados, tudo melhora. Mas quando a quantidade de neurotransmissor diminui, aí já viu. Sua energia, seu humor e sua motivação despencam. Até emagrecer se torna mais difícil. Felizmente, há muitas ações que você pode tomar para desinflamar o intestino e restaurar sua microbiota. Microbiota é o nome dado à população de bactérias que vivem no seu intestino. Existem bactérias boas, que ajudam a manter a sua saúde, e as bactérias ruins, que estimulam o surgimento de doenças. Portanto, saber como alimentá-las é fundamental. Deus já dizia desde o princípio: E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê sementes, servo-ás para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente. Toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus que tudo quanto tinha feito. Gênesis, capítulo 1, versículo 28 a 31. Como já mencionei anteriormente, após o dilúvio, Deus também nos deu os animais, a carne como alimento. Em Gênesis, no capítulo 9, no versículo 3, vemos isso claramente. Deus nos deu um corpo perfeito e criou os alimentos com formas, texturas, cheiros e cores, além dos nutrientes em cada um deles, para que nosso corpo funcionasse de maneira ideal. Uma alimentação rica e abundante, com todos os nutrientes necessários para manter um corpo e uma saúde perfeito. No entanto, a partir do momento em que o ser humano começou a transformar os alimentos com a evolução da tecnologia, os alimentos da criação em suas formas originais passaram a ser substituídos por produtos alimentícios, alimentos industrializados e ultraprocessados. Como resultado, as pessoas começaram a sofrer com a inflamação no corpo, aumentando o cortisol, a resistência à insulina, a doenças autoimunes, entre outros problemas. E por que isso acontece? Atualmente, estamos consumindo muito mais produtos alimentícios do que comida de verdade. Os produtos industrializados são compostos por substâncias químicas, aditivos e elementos agressivos e tóxicos que, ao entrar ao nosso organismo, o corpo não reconhece, precisando realizar um grande esforço para metabolizar essas substâncias. A cada dia, estamos expondo o nosso organismo a essas toxinas, que muitas vezes se manifestam em forma de doenças. Antigamente, não existiam tantas doenças novas e muito disso está relacionado à alimentação. Estamos ingerindo substâncias criadas pelo homem, chamadas de comida, que são bem diferentes dos alimentos antigos, criados por Deus, que eram puros, naturais, ricos em nutrientes, alimentos perfeitos.
Pensa, por exemplo, em uma fruta. A fruta é o doce perfeito. Já vem com a quantidade ideal de açúcar, fibras, enzimas e fitonutrientes, substância que as plantas produzem para se defender e que protegem nosso corpo. Isso reflete o cuidado de Deus, que se preocupa com os mínimos detalhes, preparando os nutrientes necessários para o funcionamento de cada célula do nosso corpo, trazendo o equilíbrio para vivermos plenamente e não apenas sobrevivermos. Na verdade, isso acontece porque começamos a quebrar certos padrões, deixando de consumir os alimentos criados por Deus. Perdemos o prazer pelos alimentos naturais e buscamos satisfações nos produtos alimentícios. Quanto mais consumimos esses produtos, mais ficamos doentes. E ao contrário, quanto mais consumimos os alimentos originalmente criados por Deus, mais benefícios trazemos para a nossa saúde. Não é inteligente empanturrar-se de doces, assim como colecionar elogios não faz bem a você. Provérbios 25, 27. Talvez seja interessante mostrar o que a ciência nos diz sobre esse tipo de alimentação e como podemos priorizar esses alimentos. Existem diversas nomenclaturas para orientações alimentares que visam promover mudanças de hábitos e incentivar o consumo de alimentos in natura. Eu a chamo de dieta da criação, porque hoje compreendo nossa verdadeira criação e quero honrar o que não foi concebido além de toda a benignidade de Deus ao nos termos presenteado com esses ensinamentos. Quando me converti, trabalhava com uma linha de nutrição denominada Dieta do Paleolítico, onde tive uma grande reputação na carreira profissional. A dieta do Paleolítico relata a alimentação dos nossos antepassados, caçadores-coletores, período anterior à agricultura, ou seja, um período em que o gado não era confinado e não havia a tecnologia dos industrializados. No passado, a alimentação era mais natural, com saúde otimizada por alimentos provenientes de caça, pesca ou coleta do ambiente natural, um mundo que já não existe. Com isso, passei a reforçar aos meus pacientes a importância de reduzir o consumo de alimentos industrializados e valorizar uma dieta menos processada, resgatando os princípios de uma alimentação mais natural. Quando comecei a ter contato com a palavra e a viver na presença de Deus, passei a refletir sobre questões que envolvem a criação, incluindo a teoria darwinista, que defendeu a transmutação das espécies e a evolução. Ao aprofundar meu entendimento, hoje acredito que Deus criou o homem e todos os seres vivos em suas formas atuais, com propósito e intenção. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e não como descendente dos primatas. Cheguei a essa conclusão ao perceber que a criação divina é intencional e harmônica, refletindo um planejamento maior, enquanto a teoria evolucionista não responde plenamente à complexidade e o propósito que vejo na criação. Agora, trazendo isso para o contexto científico, se eu fosse falar da alimentação à luz da Bíblia, precisaríamos voltar muitos anos até após o nascimento de Jesus para fundamentar alguns estudos. Mas focando nos dias atuais, temos pesquisas realizadas entre 1990 e 2021 que comprovam os efeitos da alimentação na saúde. Estes estudos revelam que a alimentação é um fator de risco evitável para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmitíveis, como doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes tipo 2, doença renal crônica e doenças autoimunes. 11 milhões de pessoas já morreram por não se alimentarem adequadamente. Isso deveria ser inaceitável. Quando não mata, a má alimentação deprime e adoece as pessoas. Veja este dado: 255 milhões de anos de vida úteis foram encurtados apenas em 2017, devido a esses hábitos alimentares. Global Burden of Disease Study 2017. Mas existe esperança em meio a esse triste cenário. Se as suas escolhas alimentares ruins podem te adoecer, as boas opções nutricionais são capazes de evitar doenças e prolongar a sua vida.
Você tem a opção de seguir os ensinamentos da dieta da criação e mudar esta realidade. Aqui vale destacar o livro de Gênesis, que nos ensina que o homem e a mulher, a última criação de Deus e considerada a maior obra-prima da criação, têm o poder de escolha. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Isso reforça que está em nossas mãos a decisão de como nos nutrir. Por isso, vale uma reflexão. Hoje, você sente que escolhe a comida ou ela que te escolhe?